Gente, hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos. Coloca aí o tema da palavra, o poder da graça. A graça de Deus. Eu estava até falando hoje na escola ministerial, hoje pela manhã, como Paulo recebeu a graça de Deus. E eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre o poder da graça, baseado em Tito, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Gente, a primeira vez que eu vi alguém comentando sobre Tito, foi um curso que eu e Marcos fomos fazer em São Paulo. E quando o pastor estava lá lendo esse versículo, como Deus falou ao meu coração. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração também. Poder da graça. Tito, capítulo 2, 11 e 12. Vamos ler juntos, está aqui. Porquanto a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, o que é graça, irmãos? O que é graça? É uma palavra aí grega, charis, é isso, Marcos? Charis? Significa amor incondicional, dom gratuito, favor concedido a alguém, generosidade incondicional, bondade. Eu estava até compartilhando com os irmãos hoje aqui na escola ministerial. Você que não está estudando ainda, você deve sim estudar a palavra, crescer no conhecimento de Deus. O ano que vem, mês de fevereiro, seja um dos nossos alunos para você crescer muito na palavra. E eu estava compartilhando como Paulo foi um homem marcado pela graça. A graça, o amor de Deus encontrou aquele homem. Quando Paulo fala sobre ele mesmo, ele diz: eu, o pior dos pecadores. Ele teve coragem em investir na minha vida. Ele teve coragem em me perdoar, porque Paulo foi um assassino, irmãos. Não existe pecado pior do que assassinato, sabia? Porque é um pecado contra o primeiro mandamento. Sabe qual é o primeiro mandamento? Amar o Senhor de todo coração, de toda alma, de todo entendimento, de todas as suas forças. Mas o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, ao qual é? Amar o próximo como a si mesmo. Então, quando a pessoa mata o semelhante, é um pecado gravíssimo. E aí, ele tinha mandado matar pessoas, Paulo achando que estava certo. Ele foi um perseguidor da igreja. Mas um dia, mais ou menos meio-dia, ele coloca lá nas cartas dele, leia a Bíblia, leia Atos capítulo 9, leia Atos capítulo 22, capítulo 24, só em Atos. Foi tão forte a graça de Deus em Paulo, que só o testemunho dele sobre a graça de Deus, 3 vezes ele fala sobre a mudança dele, o perdão dos pecados dele em Atos. Quase todas as epístolas de Paulo, suas cartas, ele fala sobre a graça de Deus. Ele fala sobre a salvação dele, como Jesus encontrou ele. É incrível você ler a Bíblia. Gente, se você nunca leu o Novo Testamento, comece a ler hoje. Te desafio. Comece a ler Mateus para tu conhecer Jesus, os evangelhos. Quando chega nas cartas, você vai conhecer, não é, como os discípulos tiveram experiências com o Senhor. Em suas cartas, eles contam das experiências deles com Jesus, de andar com Jesus, né? E Paulo, ele fala: eu sou um exemplo. Se Deus teve coragem de perdoar a mim, o pior dos pecadores, Ele pode perdoar qualquer pessoa. Mas a graça de Deus não foi inútil. Deus não investiu na minha vida para ser perdido o investimento. Eu valorizei a graça dele, porque trabalhei muito mais do que todo mundo. Em jejuns muito mais. Em vigílias muito mais. E ele começa a relatar a vida dele. Olha, se você quiser conhecer a pessoa de Paulo, leia 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. É uma carta pessoal, falando da vida dele, sabe? É poderoso você ler ele falando das experiências com Deus. Mas ele diz: sabe uma coisa?
Trabalhei muito mais. Sabe por quê? Porque Ele muito me amou. Ele me perdoou. Não sou eu, é a graça dele na minha vida. Ele era constrangido. Ele não conseguia trabalhar pouco para Deus, porque sabe o quê? Deus perdoou ele muito, então eu quero amá-lo muito. Eu quero dar toda a minha vida para ele. Tudo que eu fizer ainda é muito pouco. Eu me esforço sobremaneira, mas ainda é muito pouco. Porque o amor de Deus me constrange. Eu não viver uma vida de qualquer jeito, Ele me alcançou. Que homem para valorizar o amor de Deus. A graça de Deus, o perdão de Deus. Ele me achou, eu estava lá destruído. Eu estava achando que estava certo. Eu era um homem religioso, mas vazio. E Ele me salvou. E Ele valorizou a graça. Ele valorizou. Ele morreu relativamente novo. Alguns estudiosos falam que ele morreu entre 63 anos a 65 anos. Era novo. Ele morreu decapitado. O último livro que ele escreveu, 2 Timóteo. Leia 2 Timóteo. Poderoso, apaixonado. Ele diz, eu agora, lá em Tito, ele diz, eu, Paulo, o velho. Ele chamava ele de velho. Mas pense num homem apaixonado. Eu daqui a pouco eu vou ser decapitado. Mas sabe de uma coisa? Eu guardei o meu amor por Jesus. Eu não permiti que frustração, que decepção, nada me separou do amor de Deus. Romanos capítulo 8, ele diz, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem angústia, nem escassez. Nenhum problema vai me separar do amor de Deus. Que homem que guardou o coração, apaixonado até a morte. Era um homem que valorizou a graça. Ele recebeu a misericórdia. Eu, o pior dos pecadores. Ele falando sobre si mesmo, é assim que ele se referia. Aí, quando Paulo escreve essa epístola para o seu discípulo chamado Tito, ele começa a falar sobre a graça. Ele disse, olha, a graça é poderosa demais. Primeiro, a graça ela é salvadora. A graça de Deus nos salva, irmãos. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Lá em 1 Timóteo 2, 4 a 6, na nova linguagem de hoje. Diz assim, nova tradução linguagem de hoje. Ele quer que todos sejam salvos. Esse é o coração de Deus. E que venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus. E uma só pessoa. Que tem poder de nos unir a Deus. Só tem uma pessoa. Que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus. Que deu sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Então Paulo diz assim, olha, a graça de Deus ela é salvadora. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Então esse é o propósito do Senhor, que a gente prega o evangelho, que você ore por alguém, faça uma visita a alguém. A graça de Deus está disponível por causa da bondade de Deus. Ninguém é bom para merecer a salvação. A salvação não é pelas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Meus alunos aqui da escola ministerial, nova criatura, eles decoram esse versículo. Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Nós não somos salvos porque merecemos, mas é a graça. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então Ele nos alcançou quando estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Estavam lá perdidos e Ele nos alcançou. Eu me lembro de mim mesma. Eu me converti com 14 anos e eu sentia um vazio. Eu senti um vazio, uma tristeza. Meu sonho era encontrar a felicidade, até que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não sabia que a felicidade não é dinheiro. Tu pode ter dinheiro, tu pode ter bens, tu pode ter o que tu quiseres. Tem, se alegra, meu carro zero. Daqui a pouco passou a alegria e o vazio está lá. Não são coisas que nos preenchem a presença de Jesus. E quando eu entendi, o rapaz disse, entregue sua vida a Jesus. E eu disse, está certo, Jesus, é o Senhor mesmo que vai mudar a minha vida. Se for, entre na minha vida e me mude. E naquele momento, meu Deus, eu senti Jesus preenchendo o meu vazio. Nunca mais eu fui a mesma.
Tantos anos depois, estou aqui falando sobre a graça que salva. Ele me transformou com o seu amor. Se eu tivesse mais uma vida, eu daria. Se eu tivesse 10 vidas, eu daria ao Senhor. Mas eu só tenho uma, então eu tenho que amá-lo com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eu preciso dar o meu melhor para Jesus, amém? Quem está aqui, diga amém. Quem quer dar o seu melhor, aplauda Ele. Vale a pena dar a vida a Jesus. Ninguém nos ama como Ele. Ele é muito corajoso. Paulo ficou tão impactado que Paulo escreveu Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como é que eu sei que Deus me ama? Porque Ele já provou. E como Ele provou? Ele provou pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Meu Deus, alguém pode ser até que tenha coragem de dar a vida por uma pessoa que ama muito. Talvez você dê sua vida pelo seu filho. Mas eu nunca ouvi falar de uma pessoa dar a própria vida por inimigos. Mas Deus teve coragem de dar seu próprio filho. Deus prova que nos ama, porque Ele teve coragem de dar o seu único filho para morrer por pecadores, inimigos de Deus, blasfemos, rebeldes. E Deus diz: eu amo essa pessoa, eu quero encontrar essa pessoa. Cada um tem uma história. Quando eu olho para a minha vida, eu digo: meu Deus, o Senhor me encontrou. Eu não fui para a prostituição nem para as drogas, mas eu era uma pecadora, eu não sabia onde encontrar algo que preenchesse meu vazio, até que alguém disse: é Jesus, Ele pode preencher você. Eu acreditei, entreguei minha vida a Ele, e de fato Ele mudou a minha vida, porque a graça de Deus nos salva, nos transforma, amém, irmãos? Mas existe outro poder da graça. Em segundo lugar, a graça de Deus nos educa. Eu fico muito impactada. Além de nos salvar da condenação do inferno, porque a Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não tem purgatório, segundo a Bíblia. A hora de entregar a vida de Jesus se chama hoje. Hoje é o dia da sua salvação. Não é amanhã, porque você não sabe se amanhã está vivo. O tempo de Deus se chama hoje. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Mas além de Jesus nos salvar, gente, a graça é tão poderosa que ela nos educa. Essa palavra educar é transformar. É tão poderoso você entregar a vida a Jesus, porque o Espírito Santo de Deus vem morar dentro do seu espírito. Você se torna casa de Deus, você se torna filho de Deus. Romanos capítulo 8 diz que só é filho de Deus quem tem o Espírito de Deus. Amém? E como é que eu posso ter o Espírito Santo? Entregando minha vida a Jesus. Quando eu digo: Jesus, eu quero entregar minha vida para Ti. Perdoa os meus pecados, venha mudar a minha vida. Seja o meu dono, Jesus. Então Ele perdoa os meus pecados e o Espírito Santo vem morar dentro do nosso coração. A partir de então, nós começamos a ter um discipulador. O Espírito Santo de Deus, Ele mora dentro de mim e dentro de você para nos educar. Segundo o padrão do céu, segundo a palavra de Deus. Por isso eu e você devemos ler a Bíblia todos os dias, sabe por quê? Para mudar de vida. Para mudar de vida. Porque a graça nos educa, que lindo. Olha, você que é um prostituto ou uma prostituta, um adúltero ou uma adúltera, ladrão, bandido, miserável, você pode ser perdoado pelo Senhor. Ele te ama como você está, mas Ele te ama tanto que Ele te transforma. A graça de Deus é muito poderosa, porque Ele nos ama tanto que Ele vai nos mudando. Amém? Porque nos tornamos filhos de Deus. Quem é filho de Deus é aquele que tem o Espírito Santo de Deus morando em seu coração. A graça de Deus começa a transformar nossas vidas. Como um bom pai, Deus nos educa. Qual é o pai que não educa seu filho? A gente educa os nossos filhos. O pai ensina, corrige, vai moldando o nosso caráter. Você pode chegar
um caloteiro, um enganador, sabe? Mentiroso. E entrega a vida a Jesus, Ele te aceita. Ele aceita qualquer pessoa. Olha, o ladrão lá na cruz, um bandido. Porque tu sabe que morrer em uma cruz era para os piores bandidos. Jesus foi para a cruz, inocente, mas Ele levou o pecado de todos nós sobre Ele. Mas Ele estava com 2 bandidos, ladrões, um à esquerda e um à direita. Um daqueles ladrões disse assim: se Ele fosse filho de Deus mesmo, sairia dessa cruz, salvaria Ele e a nós também. Aí o outro disse: cara, fale isso não, rapaz, tenha respeito. Na cruz, viu? Lá, com muita dor. Ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vieres no teu reino. Ele é o Filho de Deus. Ele foi corrigir o outro. Jesus olhou para aquele homem pecador e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Ele perdoa pecados. Mas a graça é tão poderosa que ela é tão maravilhosa. Ela aceita qualquer pecador. Ela é tão poderosa que ela nos educa, irmãos. Nós que entregamos a vida a Jesus, somos transformados dia a dia. Por isso que você tem que ler muito a palavra de Deus. A sua transformação e mudança vai depender do tanto que você medita na palavra. Quer uma mudança profunda? Leia a Bíblia. Deus falando para Josué: medita na minha palavra dia e noite, Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Medita na minha palavra e você vai ter sua vida transformada. Então Ele nos educa, a graça de Deus, sabe? Ele é um pai tão bom que Ele repreende quando a gente está errado. Ele também usa a disciplina para purificar o nosso coração da maldade. Se necessário te disciplinar, Ele vai fazer isso para sair a rebeldia do seu coração, a insistência em desobedecer. Se você é filho e não está ouvindo a correção do Senhor, chega um momento que Ele precisa te disciplinar. E qual é o pai que ama seu filho e não disciplina? O amor de Deus é tão incrível que Ele nos ama sujos por causa do pecado, cheio de falhas, fraquezas, mas todo dia, buscando a palavra, lendo a Bíblia, somos transformados de glória em glória. Por isso que é tão importante todo dia você ler a Bíblia. Todo dia. Escolha um lugar na sua casa, no banheiro, no quintal, onde tiver. E você vai fazer seu devocional. Você vai olhar para Ele, adorá-lo, e ler a palavra, decorar os versículos, meditar e deixar a presença dEle, usando a palavra, transformar a sua vida. Paulo ele era um homem muito focado na palavra. Paulo era um judeu. Ele conhecia, eles decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia. Decoravam. Ele escreveu 2 Coríntios 3, 18. Paulo disse: olha, todos nós, fale comigo, todos nós, inclui você e a mim, com a face descoberta, quando a gente vai fazer o devocional, rasgue seu coração. Fale como você está para o Senhor. Eu estou assim, Jesus, mas eu quero que o Senhor me transforme. Ele diz: com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, e segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E outra versão diz que somos transformados de glória em glória, quando contemplamos o Senhor. Quer contemplar Jesus? Leia a Bíblia. Tu vai conhecer que Ele é, que Ele gosta, que Ele não gosta, como é poderoso. Lê a palavra. E Tito, os versículos que eu li, fala que a graça ela é salvadora. Mas Tito 2,12, coloque aí, Tito 2,12, diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas. Então, nesse texto de Tito, ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas que a graça de Deus nos educa. Ela nos educa. E é muito lindo você perceber: meu Deus, eu estou sendo educado. Eu tenho um pai que me educa.
A graça de Deus nos educa. O que é isso, pastora? A graça de Deus nos ensina o que é necessário abandonarmos o pecado. Não tem como. Depois você lê o livro de João. João, o apóstolo amado. João que escreveu o evangelho de João. São 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse João que escreveu o evangelho de João, escreveu 1 João. Depois lê 1 João. 1 João, como João ele é muito claro. João, ele não usa meias palavras. Ele é um homem que ensina, né, as verdades de Deus de maneira clara. E ele diz, olha, não tem como você dizer que conhece a Deus e continuar pecando. Não tem como você dizer que eu conheço a Deus e continuar se prostituindo, adulterando, mentindo, roubando. Não tem como você conhecer a Deus e viver na prática do pecado. Você é mentiroso. Olha como João é forte. Olha a palavra que ele usa. Você é um mentiroso se você disser que conhece a Deus e não mudar de vida. Não tem como andar com Deus. Eu ando com Deus, eu nasci de novo. E você não mudar de posturas. Não tem como, você não conhece Deus. Você conhece a religião evangélica, uma igreja evangélica. Mas Jesus não. Porque quem anda com Jesus, quem medita na palavra, todo dia lê, muda de vida. Quem está aqui, diga amém. Amém. A graça de Deus, ela nos dá poder, irmãos. A graça de Deus nos dá poder para renunciar, deixar o pecado. A graça de Deus não é um motivo para você viver. Não, mas Ele me perdoa. Meu irmão, não despreze. Valorize como Paulo. Paulo disse, Ele me amou. Ele teve coragem de me perdoar. A graça dele na minha vida não vai ser inútil. Eu vou ser um homem que vai corresponder à graça. Eu vou valorizar essa graça. Amém, queridos? Eu não vou viver uma vida de um crente qualquer, frio e indiferente. Mas eu vou valorizar o amor de Deus por mim. Que coisa linda. Há poder na graça de Deus para transformar você, para dar a você poder para abandonar a prostituição, a pornografia, as mentiras. Essa graça é incrível. Nós não conseguimos mudar nós mesmos, mas quando a gente ora, o Espírito Santo me ajude a mudar o meu temperamento, a minha forma de falar, me dê domínio próprio. Espírito Santo, me ajude a renunciar, Jesus, a pornografia, me ajude. O poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele te alcança e te dá vitória. Quem está aqui, diga amém. Então essa graça é poderosa. Ela nos dá esse poder para renunciar ao pecado. E é interessante que ele fala aqui, educando-nos. Para quê? Para que o Deus quer educar você e a mim? Sabe para quê? Para a gente renegar a impiedade e as paixões mundanas. Renegar a impiedade significa rejeitar, não aceitar a maldade. Há poder na graça, no amor de Deus, para fazer você rejeitar o que não presta. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o poder de Deus, que nos dá força para rejeitar a maldade, rejeitar aquilo que não presta. E também as paixões mundanas. E o que é isso? Paixões mundanas significa anelo, desejo pelo que é proibido e pecaminoso. Por isso que uma pessoa que entrega a vida a Jesus para de adulterar. Sabia? Estava vivendo com o namorado, parar de viver porque é pecado. A pessoa diz, não quero mais me prostituir não, eu vou me guardar. Quem está aqui? Gente, é incrível o poder que há na graça de Deus. Há uma mudança de dentro para fora. Aí alguém diz, não, fizeram uma lavagem cerebral em fulano. Não é possível não, ele mudou demais. Não foi uma lavagem cerebral, foi uma lavagem em todas as áreas da vida da pessoa. O sangue de Jesus veio, perdoou. E o Senhor está nos transformando todo dia, dia a dia. Quem está aqui? Que lindo é o poder da graça de Deus. Romanos 2:4. Eu coloquei aqui na Nova Bíblia Viva.
Coloque aí, por favor, esse versículo. Olha que versículo poderoso. Numa versão bem clara para você compreender. Será que você não compreende quão paciente Deus está sendo com você? Ou você não se incomoda com isso? Não vê que Ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-lo? A fim de dar tempo para você, para que você abandone o pecado? Sua bondade tem a finalidade de levá-lo ao arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa. Se você vive em pecado, se você está vivendo uma vida que não está correspondendo a Deus, Deus está falando com você. Filho, se conserta. Porque se você é filho, o Espírito Santo vai falar com você. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, irmãos. Quem está aqui? O Espírito Santo não é um acusador. O acusador é Satanás. O diabo vem dizer assim: tu não presta mesmo. Olha, não tem jeito para tu não. Isso é Satanás. A voz do Espírito Santo não é assim não. A voz do Espírito Santo fala assim: filho, essa atitude não convém. Se arrependa. Deixe. Esse comportamento não está me agradando. O Espírito Santo vai nos convencendo do pecado. Porque Ele quer que você e eu, a gente se corrija. Amém? Então, quando Deus, Ele fica com paciência contigo. Olha bem para cá. Estou quase terminando. A primeira parte da palavra. Depois eu vou pegar a segunda parte da palavra. Não hoje. Mas, eu quero te falar. Quando Deus tem paciência contigo, tu fica fazendo as coisas erradas, pecando, e tu é crente. Você entregou a vida a Jesus. E fica lá no pecado, escondido, tarará. E o Senhor falando: filho, pare com isso. E Ele está com paciência contigo. Olha, Deus é tão paciente que Ele usa 3 formas, 3 maneiras, 3 estratégias para transformar a nossa vida. A educação de Deus é incrível. Em primeiro lugar, Deus, Ele nos educa. Ele nos educa nos surpreendendo. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, vou falar de mim. Eu tive uma postura errada, falei de maneira errada com o Marcos, vamos dizer. Aí eu vou lá, peço perdão, me perdoe bem porque eu fiz isso, ou aos meninos, ou eu não tive paciência. Deus falou comigo e eu me sentindo péssima. Aí Deus pega e me presenteia com algo. Gente, quando você faz uma coisa errada e você é presenteado por Deus, tu fica com vergonha ou não? Meu Deus, como é que o Senhor me abençoou sabendo dessa peça errada, essa peça rara que eu sou? Eu acabei de falhar e o Senhor tem coragem de me presentear. Estou acabado de vergonha, é ou não é? A gente fica morto de vergonha. Mas a primeira estratégia de Deus para levar você a se envergonhar dos seus pecados e abandoná-los é a bondade de Deus. Sabe? A estratégia de Deus é usar a sua bondade para constranger você ao arrependimento. Por isso que Paulo diz que é a bondade dele, é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. E Paulo fica falando aqui na Nova Bíblia Viva: sua bondade tem a finalidade de levá-lo ao arrependimento. Cara, Deus não está te disciplinando, Ele está te abençoando. É para te constranger. Deixa esse pecado, te arrepende e conserta a tua vida. Mas você está endurecido. Deus me ama mesmo, vou continuar com a minha vida errada. Então Deus usa a segunda estratégia para te educar. Está aqui em 2 Timóteo 3,16. Coloque aí. Pois toda escritura sagrada, inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade. Você deve ler a Bíblia todo dia, porque ela é útil para nos ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Por isso que é tão importante a gente ler a palavra, porque a segunda estratégia do Senhor é usar a própria Bíblia para nos levar ao arrependimento. Eu não sei vocês, mas eu já
fui corrigida pelo Senhor lendo a Bíblia. Quem já foi corrigido pelo Senhor lendo a palavra? Eu li, eu estava lá, atitude errada, meu coração estava meio endurecido. Quando eu peguei a palavra, eita Jesus, que correção. Mas eu me senti tão amada, Ele me ama, Ele está me corrigindo. A segunda estratégia do Senhor, primeiro é ser bom contigo, apesar dos seus pecados. Mas a vontade dEle é que você fique constrangido com a bondade, se arrependa e abandone o pecado. A segunda estratégia do Senhor para transformar você, educar você no caminho dEle, é corrigir você através da palavra. Mas a terceira estratégia do Senhor, quando você continua endurecido, é lendo a Bíblia, Deus te corrigindo, e você fazendo vida de mercador. Vou continuar a minha vida como eu estou mesmo. Tudo bem, né? O Senhor me ama mesmo, né, papai? Aí o papai diz, filho, eu te amo tanto que eu vou agora te disciplinar. Porque tu és o meu filho. Hebreus 12, 5 e 6, coloque aí. É a terceira estratégia que o Senhor usa para educar nossas vidas como filho. Gente, eu sou mãe. Eu falo com os meus filhos. Agora são 2 rapazes. É diferente agora. Mas a gente fala, dá a chance. A gente chama para perto. Vamos ler a palavra junto. Mas quando não há mudança. E aí eu estou falando para filhos adultos aqui na idade. Você que conhece o Senhor. Se Deus tem corrigido você, você não tem ouvido a voz dEle. Ele tem te educado, tu és meu filho, esse comportamento não convém, filho. Tu é meu filho, minha filha. Então ele vai para Hebreus 12. E já se esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são meus filhos? Você esqueceu da minha palavra? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não fique desanimado quando Ele repreender você. Pois o Senhor corrige a quem ama. E açoita todo aquele que aceita como filho. Gente, a terceira estratégia que eu quero falar para ti. Porque Deus nos ama. E Ele quer nos educar. A andar no caminho dEle. A fazer o que é certo. É a disciplina. Nesse mesmo capítulo 12, ele é muito poderoso, esse capítulo 12 de Hebreus. Depois você lê em casa, esse capítulo 12. Mas a continuação do versículo 7, no capítulo 12, versículo 7, diz assim, olha. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se você está sem correção, de que todos se têm tornado participantes, então você não é filho, você é um bastardo. Olha, meu querido, se Deus parar de corrigir você, você deixou de ser filho. Não queira isso para a sua vida. Queira ser corrigido, porque se Deus ainda hoje te trouxe para cá, para falar contigo, é porque Ele te ama. Se tem alguma coisa na sua vida que não está agradando a Deus, Deus está te dizendo, filho, eu já falei com você. Eu tenho tido tanta paciência contigo. Eu tenho falado através da palavra. Eu tenho falado através da minha bondade contigo. Mas eu vou precisar te disciplinar. E a palavra disciplina, a palavra educar, aliás, no original, a palavra educa, no original grego é paideu. Que significa? O que significa educar? Deus me educa. Significa que, se você não ouvir Deus, através do constrangimento do amor dEle, com a bondade dEle, com a paciência dEle, se você não se consertar lendo a Bíblia, então o papai vai punir você com pancadas. Porque essa palavra paideu, no grego, a palavra educa, significa açoitar. Significa também purificar pela aflição de males e até calamidades. Ou seja, quando endurecemos nosso coração e não queremos nos submeter aos ensinamentos e correções de Deus, Ele, como um bom pai, para transformar um filho rebelde em um filho obediente, Ele usa até calamidades e aflições para nos levar ao arrependimento. Tem gente que só se arrepende pelo sofrimento, pela aflição, pelas perdas, pelas dores. Não queira.
ser disciplinado, para vir ao arrependimento. Ouça Deus falando com você. Feche os seus olhos que eu vou orar agora. Porque a graça de Deus, ela é tremenda. A graça de Deus é salvadora. Ela nos salvou. Quero chamar o pastor Marcos, que a gente vai estar ministrando daqui a pouco cedo, Senhor. Mas eu quero orar por você. Continue com os olhos fechados aí no seu lugar. Nós ficamos com o último ponto, mas na próxima vez que vou pregar esse último ponto. Mas a graça de Deus, ela nos educa, irmãos. Ele quer nos transformar. Eu e você não podemos continuar com as mesmas posturas, dizendo: eu sou filho de Deus, e vivendo em pecado. Feche os seus olhos. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Quem participa da ceia? Quem nasceu de novo. Quem tem o Espírito Santo morando. Quem batizou nas águas. Muitos se batizaram nas águas ontem. Mas sabe de uma coisa? Você é filho de Deus. E o Senhor está falando com você nessa manhã, nessa tarde. Porque Ele quer te educar. E muitas vezes quando a gente tem um comportamento que não está agradando muito a Deus, Ele diz: filho, você precisa se parecer comigo. Você precisa mudar de posturas, porque tu és o meu filho. Eu vou precisar te disciplinar. Queria que você ficasse em pé nessa hora. Nós vamos orar. Coloque seu coração diante do Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor. Coloque a sua vida. Não sei como está a sua vida espiritual. Senhor, toma meu coração. Eu quero aprender, Senhor, ouvindo a tua voz. Eu não quero, Senhor, precisar ser disciplinado para poder dar ouvidos à tua palavra. Eu quero ter o temor do Senhor. Comece a pedir a Deus aí o temor do Senhor. Diga: Deus, eu quero esse temor na minha vida, que valoriza a graça do Senhor. O Senhor me perdoou os pecados, me tirou da lama. Minha vida estava vazia, eu estava perdido. O Senhor me achou. Eu não quero viver uma vida de qualquer jeito. Eu quero viver uma vida para te agradar, Jesus. Ore pela sua vida espiritual agora. Eu quero colocar minha vida em ordem. Eu não quero ser uma pessoa que vive de aparência, mas eu quero agradar o Senhor no meu trabalho. Eu quero agradar o Senhor na minha casa, com a minha família. Eu quero agradar o Senhor onde eu estiver, Jesus. Com a minha profissão eu quero te agradar. Ore pela sua vida. Espírito Santo, é o Senhor que nos convence do pecado. A sua graça é tão maravilhosa. O Senhor é um bom Pai. O Senhor nos educa. O Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Queria que você orasse com o seu irmão que está ao seu lado. Ore com o seu irmão. Diga: Jesus, tome nossas vidas nessa hora. Nós queremos dar ouvidos à sua voz. Você me libertou. Senhor, a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Obrigado porque a tua graça não desiste de nós. Apesar de quem somos, a tua graça nos transforma. A tua graça nos capacita para vencermos o pecado a nós mesmos. Obrigado por sua bondade. Obrigado por sua palavra. E obrigado pelo Senhor usar as circunstâncias para nos chamar de volta ao prumo, ao caminho do Senhor. Muito obrigado pela graça. A tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam, Senhor.